Oi, hoje eu quero compartilhar com você que está aqui o capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Estamos nessa jornada juntas, meditando nessa palavra, mergulhando cada vez mais naquilo que o Senhor quer nos ensinar de forma pontual e pessoal, que você e eu possamos ser aperfeiçoadas cada dia mais, que o nosso coração esteja sensível, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir esta palavra, que nós possamos absorver aquilo que o próprio Espírito Santo preparou para nós neste tempo, que você esteja aqui comigo, com a sua mente genuinamente atenta e que possamos colher tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, extrair de forma genuína os ensinamentos da parte de Deus para este tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimentos sólidos, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Pois dizendo, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Você não acha esses capítulos profundos? Porque eu acho. Aqui são faladas tantas coisas profundas que fica até desafiador comentar. Mas aqui Paulo está falando para uma igreja que é considerada uma mãe. Lá no início ele inicia falando. E a mãe, muitas vezes, ela não pode deixar de corrigir seus filhos. E começa aqui no início do trecho do livro, falando que ainda muitos crentes vivem como crianças, alimentando-se apenas de leite, incapazes de receber um alimento sólido. E isso é muito duro, porque é um confronto.
É um confronto, ao mesmo tempo que nós precisamos dessa nutrição que é o leite, porque ele nos nutre, nós precisamos dessa consistência desse alimento para que nós possamos ir para a vida. E aqui nós acabamos nos deparando com tantas questões referentes à carne, disputas, ciúmes, comparações, divisões. E Paulo diz aqui que pessoas que vivem dessa forma, nós, para este tempo, porque eu trago essa palavra para mim, para o meu atual, que isso é imaturidade espiritual. Ele fala aqui sobre idolatrar as pessoas muitas vezes. Quando ele cita, que uns se dizem ser de Paulo, outros de Apolo, aqui ele está falando sobre essa idolatria humana. Quantos de nós idolatramos pessoas? Quantos de nós, muitas vezes, nós não temos esse relacionamento pessoal com o Senhor e ficamos esperando aquele devocional, ficamos esperando aquela pastora, aquela, de repente, amiga que tem mais entendimento, aquela palavra que vai ser liberada. Não estou desmerecendo esses momentos, porque eles são muito edificantes, mas nós temos que ter o nosso próprio tempo, o nosso próprio momento, a revelação que o próprio Senhor tem para cada um de nós. Então nós precisamos ter humildade para desmontar essa idolatria humana. Quem somos nós? Servos. Nós somos servos. Quem dá o crescimento é o Senhor. Algumas pessoas, algumas palavras, algumas circunstâncias, elas vão plantar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Eu estou aqui servindo com a minha voz, mas muitas e muitas vezes eu preciso ter o meu tempo com o Senhor. Eu preciso rasgar o meu coração ao invés de rasgar minhas vestes e falar: Senhor, se revela a mim. Nós não podemos entender que somos o centro muitas vezes. Nós somos passagem e nós precisamos compreender aqui que, como é falado aqui, a obra de cada um se manifestará. Nós precisamos entender essa verdade que é tão dura e ao mesmo tempo tão reveladora e libertadora. Aqui nesse livro, Paulo também utiliza a imagem de construção. E aqui fala que Cristo é fundamento. O que é um fundamento? É algo que é único, que alicerça de fato, as nossas vidas. E de repente, nós estamos construindo a nossa vida sobre um fundamento que não tem alicerce. Às vezes nós achamos que o ouro, a prata e as pedras preciosas são o suficiente. Mas aqui está dizendo que pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual será a nossa própria obra. Será como esse fogo revelará as nossas obras, esses fundamentos? Será que é com ouro, é com prata, é com pedra preciosa, madeira, feno ou palha? Você já imaginou o que o fogo pode fazer com a madeira, com o feno e com a palha? Que nós possamos nos constranger diante do Senhor através de todas essas revelações que Ele nos traz. Eu não creio que o Senhor Ele venha nos trazer acusação por meio da revelação da sua palavra. Eu creio que Ele nos quer revelar a sua face. Ele quer nos constranger, Ele quer nos convocar a uma vida de relacionamento genuíno, ao estilo de vida conforme Ele deseja. E Ele nos permitiu, Jesus, nos ensinar esses fundamentos e essa mensagem de estilo de vida. Que nós possamos entender que nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, que isso seja uma convicção no nosso espírito. Isso não é uma metáfora vazia, ela tem a identidade de Deus. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Que nós possamos nos desvencilhar dessa sabedoria humana, que é loucura muitas vezes para Deus. E que nós possamos nos apegar a essa sabedoria que vem dele.
porque somente essa sabedoria vai nos fazer realmente viver o sobrenatural sobre a face da terra. Então, que eu e você, nós possamos meditar neste momento em que áreas da minha vida eu ajo como uma criança, esperando que as pessoas me amamentem, que as pessoas me nutram. Em que áreas da minha vida eu preciso amadurecer? Em que momentos eu me apego mais às pessoas que me inspiram do que ao Senhor, que age por meio dessas pessoas? Com que tipo de material eu tenho construído a minha fé? Será que é através do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno, da palha? Será que tem aparência ou profundidade naquilo que eu tenho construído a minha fé? Se eu sou o templo de Deus, o que eu tenho permitido habitar em mim, além do Espírito Santo? A minha sabedoria e a sua sabedoria tem cheiro de mundo ou som da cruz? Que eu e você possamos meditar nessa palavra. Que essa palavra nos ensine, que ela nos forge, que ela nos aperfeiçoe. Que nós possamos sermos encorajadas a viver de fato o chamado do Senhor, essa convocação para um novo tempo. Essa convocação para de fato permitir que a face do Senhor seja revelada em nós e através de nós. Amém? Te encontro no próximo capítulo.